Deus. Isso aqui não cabe na nossa cabeça, irmão Juarez. Como que o Deus que nunca foi parado por ninguém, o Deus que não dá para colocar em medidas, irmão, o Deus que não se submete a nenhum homem, o Deus que ele está atemporal, ele não cabe no espaço porque ele mesmo criou o espaço. Você, de que Paulo está escrevendo para a igreja de Coríntios. Coríntios era a quarta maior cidade da Grécia Antiga. A primeira cidade, Esparta, a segunda cidade, Atenas, terceira cidade, Creta, e a quarta, Coríntios. Lembrando que Coríntios, por ser uma cidade da Grécia, é o berço da sabedoria. Esse povo aqui sabe, irmão, de que sabedoria, no conceito que se diz respeito à filosofia platônica, aristotélica e socrática, esse povo aqui sabe muito bem o templo do Deus representado no mundo antigo, maior o seu poder. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês chegarem em casa e colocar assim, templo dos Zeus na Grécia Antiga, templo de Ártemis, templo de... Vamos dar mais um exemplo aqui. O templo de Deus da medicina, o Deus da medicina, como arte, que era um Deus grego, esqueci o nome dele, que inclusive é representado lá na Bíblia, lá no livro do Apocalipse, Esculápio. Você já foi no seu médico? Você já prestou atenção que quando você olha para o coração do seu médico aqui, tem uma haste de madeira e uma serpente vindo aqui? Aquilo ali é o Deus Esculápio, da Grécia Antiga, do mundo antigo. O Deus Esculápio era uma serpente, o Deus da medicina. Por isso que quando o Paulo ele emite as suas cartas missionárias, ele pede para o evangelista Lucas descer para a cidade chamada Pérgamo, porque na igreja que estava estabelecida, em Pérgamo, eles cultuavam um Deus chamado Deus Esculápio. E Lucas, por ser médico, Paulo enviou ele justamente para lá, para desmistificar essas coisas dos deuses. Então, quando você busca no mundo antigo, templo do Deus, da Ártemis, de Esculápio, quanto maior o templo, quanto maior a suntuosidade, maior era o poder do Deus que estava sendo cultuado naquele templo. Agora, quando Paulo escreve para demonstrar o Deus que ele serve, ele diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas habita dentro de você. Aí bate sua cabeça, porque ele habita numa casa menor do que ele. Para de graça, irmão, isso é sério. Deus habitar numa casa menor do que ele. Isso aqui, talvez, não é força de expressão minha não, tá? Não é força de expressão minha não, estou compactando a minha fala. O maior feito depois da cruz, da crucificação de Cristo, o maior feito depois da cruz é a ação do Espírito Santo, irmão Juarez, na vida do ser humano. Vou falar, tá? Só para você ter ideia, a ação do Espírito Santo na vida do homem. O motivo pelo qual Satanás não consegue agir de forma deliberada e absoluta na terra, fazendo o que quer, da maneira que quer, quando quer e como quer, só existe um único motivo que ele não faz isso. Diga o quê? Diga assim, qual? A ação do Espírito de Deus na terra. Tessalonicenses 2,7. Olha que texto violento esse aqui. Tá? Olha que texto violento esse aqui. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém. Presta atenção. O mistério da impiedade ou da injustiça opera desde a antiguidade. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Paulo está falando da ação do Espírito de Deus na vida da igreja. Por que Satanás não bagunça tudo? Porque há um no meio que está retendo a força dele. Reter aqui, irmão Juarez, a ideia de reter aqui no original é alguém que coloca o pé sobre a porta para que alguém não entre forçado. Isso é reter aqui. Por que Satanás não bagunça mais do que ele já tem bagunçado? Porque o Espírito está com os pés firmados no meio, vai ser retirado. Quando for retirado, aí Satanás vai bagunçar. Você consegue entender a ação do Espírito sobre a sua vida? Então, o maior feito depois da cruz, irmão, é a ação do Espírito de Deus na sua vida. É por isso que não dá para você conduzir. Coloca a mão nas minhas palavras, tá? Coloca a mão nas minhas palavras. Por isso que não dá para você levar a sua vida do jeito que você quer.
Meu corpo, minhas regras. Nada disso, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. 1 Coríntios 3,17 diz assim: não sabeis vós de que o vosso corpo é templo do Espírito de Deus e que Deus habita em vós? Aí fica pesado, sabe por quê? Porque quando você vai para 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 19 e versículo de número 20, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: não sabeis vós de que aquele que destrói o templo de Deus, Deus o destruirá? E aquele que destrói, que macula, que mancha o templo de Deus, Deus o destruirá? Então deixa eu falar uma coisa para você. Por que você sente a presença de Deus? Porque o Espírito de Deus selou o teu espírito. Posso falar de uma maneira bem clara, meu pastor? Olha só que coisa interessante, você pensar comigo, tá? Quando Deus desce dentro do jardim do Éden, o Adão acabou de pecar com a dona Eva. Aí Deus desce dentro do jardim do Éden. Aí Deus faz uma pergunta, que para mim que sou cearense é completamente difícil de entender. Diga por quê? O Deus que é onisciente, que é onipresente, onipotente, pode tudo, vê tudo, e está em todos os lugares, quando ele desce dentro do jardim do Éden, ele diz assim: Adão, como assim, irmão? Deus não está vendo? Olha só para você ver, se você quiser os versículos para depois basear e consubstanciar a fala. Hebreus 4,13: todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus, e todos nós sabemos que tratar com aquele que ele chamou. Certo? Provérbios capítulo 15, versículo de número 3 ao 5, diz assim: os olhos do Senhor percorrem toda a terra, contemplando quem é mau e quem é bom. Daniel, capítulo de número 2, versículo de número 12, está escrito assim: Deus é aquele que conhece o oculto e o profundo, conhece quem está em luz e quem está em trevas. Como assim, se ele vê tudo, sabe tudo, conhece tudo, como que ele desce dentro do jardim do Éden e não consegue ver Adão? Como assim, irmão? Ele desceu dentro do Éden, irmão Juarez. E a ideia que você tem dentro do texto é assim: ô Adão, cadê você que eu não estou te vendo? Mas não é isso, não é ver aqui, não é ver aqui. A ideia do texto é: ô Adão, o que você fez? Que eu não consigo mais conectar o meu espírito ao teu espírito. Eu não consigo mais conectar o meu espírito ao teu espírito. O que você fez? Porque Deus é espírito, importa que o adoremos em espírito e em verdade. Presta atenção, pelo amor de Deus. Quem é que fala na carne? Demônio. Quem é que fala nas suas emoções? Os seus próprios desejos. Aonde que Deus fala? No espírito. Tá bom? Só para você se alegrar. Tudo que é dado na carne o diabo pode tomar. Tudo que é dado na alma o diabo pode tomar. A única forma de que o diabo não tem o poder de roubar a promessa de Deus é quando Deus ministra isso no teu espírito. Quando Deus ministra isso no espírito do Senhor, pode acontecer o que acontecer. Não tem como o diabo roubar isso de você. Deus fez isso com alguns homens no Antigo Testamento, como por exemplo José. José, quando ele foi governador do Egito, Deus ministrou aonde dele? No espírito dele. Mas lembrando, na frente do seu espírito o que que tem? Tem alma e tem o quê? Corpo. Então, para Deus ministrar algo no seu espírito, o que é que ele precisa tirar da frente? Ele precisa tirar a alma e precisa tirar o quê? O corpo, para ficar só o espírito. Aí ele vem e ministra no teu espírito. Ministrou no teu espírito, não tem como o diabo roubar, porque o diabo não tem acesso ao teu espírito. Como que Deus faz isso? Diga assim: como? Botando você para dormir. Você dorme, aí você fica. A sua alma está desligada, seu corpo está desligado. A única coisa que está ativa é o seu espírito. Aí Deus vem e ministra por intermédio de sonhos e coloca aí dentro do teu espírito. Aí, irmão, pode se levantar irmão, pode se levantar faraó, pode se levantar Potifar, pode se levantar a caravana dos ismaelitas. Não há ninguém que consiga roubar aquilo que Deus colocou no espírito do homem. Posso falar sim ou não? A Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto eles dormem. Por quê? Porque acordar nós atrapalhamos muito ele. Para de graça, isso é muito sério. Isso é sério. Então, quando Deus desce dentro do jardim do Éden, Deus não consegue mais conectar o espírito dele ao espírito do homem, porque o homem pecou. Quando o homem peca, isso ocasiona uma barreira. É isso que o profeta Isaías diz. O que ocasiona a separação entre vós e Deus? A não ser os vossos pecados. É isso. O profeta ainda continua dizendo assim: as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa salvar, e os ouvidos dele não estão tapados para que não possa ouvir, mas os vossos pecados têm causado separação entre vós e Deus. Por isso que meu espírito precisa do Espírito de Deus, para que por intermédio dele ele me conduza a Deus, irmão. Conseguiu entender? Se eu não deixar, se eu não permitir o Espírito de Deus me aquecer, vou usar a palavra no original, me chocar.
se eu não deixar esse merhavete me cobrir, se eu não deixar esse menashevá me cobrir, me aquecer, eu vou continuar a minha vida levando do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, retrucando as pessoas sem engolir nada, sem levar a ignorância para casa, porque eu não estou sendo chocado por Deus. Conseguiu entender, irmão? Só para ficar mais claro para vocês, tá? Estou construindo raciocínio. Quando Adão peca, todo mundo perde a imagem e a semelhança de Deus. Agora, tudo que nasce a imagem e a semelhança de Adão. Porque a Bíblia diz de que Adão e Eva tiveram filhos conforme a sua imagem. Ou seja, todo mundo agora é protótipo de pecado. Mas não é pecado condenatório, tá bom? É um pecado que para o judeu eles chamam de Yetzer Hará e Yetzer Atov. Yetzer Hará, inclinação para o mal. Yetzer Atov, inclinação para o bem. Quem é pai aqui vai saber muito bem o que eu vou falar. Irmãos Juarez, será que precisam o Olavo aqui ensinar para o Noah, ensinar ele a mentir, a se defender, a bater? Não precisa, ele faz isso sozinho. Mas eu não ensinei isso. Quem é pai aqui não ensina seu filho a mentir, mas ele mente às vezes para se defender. O que é isso? Isso aí é o pecado adâmico que nós conhecemos. Pecado adâmico não é condenatório, irmão. Pecado adâmico é inclinação para o mal e para o bem. Tá bom? Porque o bendito do seu Adão e a dona Eva, quando ingeriram do fruto proibido, eles eternizaram no corpo deles o pecado adâmico. Agora, quando nasce, já vem com um kit. Por isso que precisa de educação bíblica, para acorrentar e amarrar o homem mau que existe em cada um dos homens e dos seres humanos. Então, esse pecado que está aí dentro de nós precisa ser amarrado pelas cordas da graça. Por isso que nós precisamos do Espírito de Deus para nos auxiliar nas nossas fraquezas. Vou falar bem devagar. Sabe quando que o Espírito ele vem chocar você? Quando ele vem te aquecer para te transformar? Quando você desiste de você mesmo. Quando você fala assim, Senhor, não vai lutar com as minhas forças, me auxilia, por favor. Aí você entende que o Espírito Santo não é apenas uma força, como eles dizem. Não é apenas um empregado que está ao teu favor, que pode levar para Deus as suas palavras. Não é isso, ele é Deus. E o seu corpo é templo dele. E ele ministra aí aonde ninguém consegue ministrar. Está claro aí? Por isso nós precisamos ser aquecidos por esse Espírito, tá bom? Gênesis capítulo 6, versículo número 3, é a base do nosso ensino hoje aqui. Abra sua Bíblia, porque eu quero ver o que está escrito aí. Tem um aqui em James. Se você tem uma Bíblia aí, eu quero ver como está essa tradução sua aí, tá bom? O Espírito Santo, claro que sim. O Espírito de Deus vem te selar como o penhor dele. E lembrando que aqui na criação, aqui na criação, quando ele começa a criar, o Espírito já começa a atuar na criação. Já começa a atuar. Tem um texto que para mim, é um texto assim, Lucas, que é muito violento. Por exemplo, eu tenho mais 15 minutos deu certo, tá? Consegue colocar aqui para mim, Luísa? Provérbios capítulo de número 8. Provérbios capítulo de número 8. Segura aí na sua Bíblia Gênesis 3, tá? Provérbios capítulo de número 8. Coloca aqui para mim. Tem forma. Ele está preenchendo os lugares vazios da criação. Olha só que texto violento. Versículo de número 27. Versículo de número 27. Provérbios 8, 27. Preste atenção. Olha só onde o Espírito está. Quando ele preparava os céus, quem estava preparando os céus? Deus. Deus ele criou os céus, a palavra céus. Hashmai em hebraico. Hash. Olha irmão Juarez, olha que coisa violenta. Hashmai é céus no hebraico. Hash ou Ersh, fogo. Mai, água. Céu é uma fusão de água e fogo. Posso falar, pastor? Posso falar? A Bíblia diz que diante do trono de Deus há 7 lâmpadas de fogo, que não se apagam, nem de dia e nem de noite. Quando João escreve, João diz que do trono de Deus sai um rio, e este rio que cura as nações, fogo e água. Quando ele cria os céus, há alguém por detrás da criação auxiliando ele. Olha que coisa interessante. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Eu quem, irmão? Olha, ele continua dizendo, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Continua, beleza? Quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando. Quando compunha os fundamentos da terra. Próximo versículo. Então estava eu com ele, porque eu era o seu arquiteto.
ver se você dá pelo menos um sorriso de canto e boca. Deus está criando. E quando Ele está criando, o Espírito está junto com Ele na criação. E o Espírito aí é o arquiteto dele. Olha, eu acho que fica muito bom assim. Ah, para de graça. Não. Era para você dar pelo menos um sorriso de canto e boca. Cadê Fabrício? Diz assim, que lugar é esse? Diga, que lugar é esse? Que lugar é esse? Não, fala mais alto para os seus amigos ouvir. Que lugar é esse? Próximo versículo, Luiz, por favor. Regozijando-me no seu mundo. Eu poderia falar um pouquinho disso daqui, poderia, esposa? Mas não vou falar não, vou segurar. Regozijando-se no seu mundo. Deus tem um mundo habitável, Lucas. Como assim Deus tem um mundo habitável? É aqui onde os três trabalhavam na harmonia. Esse mundo habitável, ele saía, pastor, para esse lugar, e aí o Filho saía de dentro dele, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, ficavam os três conversando sobre a criação, como que eles iam fazer. De graça, eu sei que isso aqui, eu estou abrindo janelas na cabeça de vocês. O que eu estou colocando aqui para vocês é o seguinte: não há como ter transformação sem ação do Espírito de Deus na vida de vocês, na nossa vida. Irmão, você pode cometer o pior erro, mas você precisa entender que você precisa do Espírito de Deus para te auxiliar. Olha o erro que o cabeção do Davi cometeu. Consequências severas sobre o erro dele, mas ele disse assim: Senhor, não retiras de mim o teu Santo Espírito, porque Davi sabe que se sem o Espírito de Deus, ele não vai ter forma, ele vai ficar vazio, ele vai ser treva e ele vai ter um abismo dentro da vida dele. Versículo de número 3 do Gênesis capítulo 16. Como que está na sua Bíblia aí? Como está na sua Bíblia aí? Olha para a sua Bíblia agora. Vocês vão ver de que isso vai mudar. De que o Espírito de Deus não está contendendo com o homem. Não está contendendo com o homem. Mas o Espírito de Deus está contendendo contra Deus. Inclusive, teve polêmica recente aqui. Se você chegar em casa e der um Google, vocês vão ver. Coloca lá, Gênesis 6:3. O Espírito foi disciplinado por Deus. Você vai ver um monte de pastor dizendo que o Espírito de Deus foi disciplinado pelo próprio Deus. Porque o Espírito estava querendo brigar com Deus por causa do homem. Então aí está a confusão. Por que esta confusão? Porque Gênesis capítulo de número 6, Luiz, versículo de número 3, é a segunda vez em a história que foi escrita que aparece a palavra Espírito, Ruach. Lembrando de que esse Espírito não é o Espírito do homem, mas o próprio Espírito de Deus. Eu sei que todos que aqui estão são trinitarianos. Todos acreditam na Trindade. E eu acredito que vocês creem, depois a gente pode até montar uma aula sobre Trindade, eu acredito que vocês creem de que é um Deus, mas se manifestando em três pessoas, e essas pessoas são distintas uma da outra. Porque se a gente não acreditar assim, a gente cai no chamado modalismo. Modalismo foi pré-moldado pelo presbítero romano no mundo antigo, de que ele acreditava que não existia três deuses, mas um Deus só, que se moldava na situação. Daí então o nome modalismo. Nossa aula não é sobre isso. Mas o que eu quero que você entenda é de que existe um Deus que se manifesta em três pessoas distintas. Pessoas distintas em um único Deus. Primeira coisa que se olhar para a Trindade Santa, ou para a Divindade Santa, é que na cabeça do judeu, pastora, não existe esse negócio de politeísmo. Não existe esses negócios de deuses. Na cabeça do judeu, há um só Deus. Há um só Deus. Mas como que um judeu escreve textos pluralizando esse Deus que é uno? Eu disse para vocês. Gênesis 1:26. Façamos nós. Peraí, se há um Deus, ele está... A ação dele vem pluralizada. A ação desse Deus vem pluralizada. Gênesis 1:26, façamos nós. Façamos nós. Façamos nós. O verbo fazer vem pluralizado. Quando você lê Gênesis capítulo de número 11, versículo de número 3, está escrito: desçamos nós. Desçamos nós. Como assim desçamos nós? Novamente ele falando dele, só que ele vem pluralizando essa ação dele. Isaías capítulo de número 6, versículo de número 8 em diante, está escrito assim, que o próprio Deus gritou e disse assim: quem há de ir por nós? E aí para dar um nó na tua cabeça, para não desatar de maneira nenhuma, Eclesiastes 4:12, melhor é serem dois, porque caindo um, o outro o ajudará. Melhor é serem dois do que um, porque o trabalho de dois é muito
muito mais bem pago do que o de um. Porque o cordão de 3 dobras não se quebrará. Peraí, irmão, não sou literário. Mas não confunde minha cabeça, não. Ele vem falando de 2 elementos, irmão Juarez. De repente, ele para e traz um terceiro elemento e diz: o cordão de 3 dobras. Aí complica a cabeça de qualquer literário, de qualquer estudioso. Ele vem falando de 2 elementos, de repente ele fala do cordão de 3 dobras. Isso é chamado de textos incoesos na Bíblia. Incoesos para aqueles que não conseguem entender a revelação do Espírito por detrás das letras. Porque no Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus fez uma oração e disse assim: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor deixe eles no mundo, para que assim como eu em ti, e tu em mim, e nós deles. Não dá nem um sorriso de canto de boca. O que é o cordão de 3 dobras? É Deus com Jesus, Jesus com Deus e Deus com Jesus em nós. Para de graça, isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério. Esse texto de Gênesis 6,3, voltando aqui, Gênesis 6,3, tá? Não contenderá mais o meu espírito com o homem, né? Agora presta atenção. Você não precisa falar hebraico. Eu disse para o pastor, eu coloco esses textos aqui para mostrar da onde que está vindo. Presta atenção nesse texto aqui. Olha só que texto incrível, tá? Olha aqui, para cá. Não sei se você consegue enxergar bem. Vaiomer YHWH, que é o nome dele. YHWH é o nome original de Deus. Não dá para pronunciar. Yehovah, não é isso. Yehovah também não é isso. O que você tem ali é o tetragrama, que é o YHWH, que é o Yud Rei Vav Rei. Então aqui está escrito assim, ó, Vaiomer Yud Rei Vav Rei, Lor Yadon Ruach. Não, você não precisa, eu não estou falando línguas estranhas, tá bom? Mas é só para você entender esse contexto aqui, ó. Va'a Adam Leolam. Acabou o texto aí, porque isso é o que nos interessa. O que está escrito ali na língua em que foi escrita a Bíblia? O que está escrito é o seguinte ali, ó. Não permanecerá. É Deus dizendo assim, Deus dizendo, não permanecerá o meu espírito mais com o homem, porque ele se tornou pecador. Presta atenção, irmão. Se lá no Gênesis 1:3, Gênesis 1:2, estava tudo em trevas, sem forma, vazio, sem luz. Aí o Espírito vem e traz luz sobre a criação. E a partir de Gênesis 1:3, o Espírito fica com o homem, conduzindo o homem, moldando o homem, tocando o homem, para que o homem tivesse vida plena com Deus. Quando Deus descia dentro do jardim do Éden, não havia necessidade de Deus falar. O Espírito de Deus que estava no homem se conectava ao próprio Deus e ele se comunicava em Espírito. E eu sei que isso é difícil de entender. O que eu estou dizendo para você é de que Gênesis capítulo de número 1, Gênesis capítulo de número 2, Gênesis capítulo de número 3, o Espírito está ativo e coativo com o homem. O próprio Deus com o homem. Gênesis capítulo de número 3, a queda acontece. Gênesis capítulo de número 4, o homicídio acontece. Gênesis capítulo de número 5, a genealogia de Sete aparece. Mas Gênesis capítulo de número 6, Deus disse, basta. Por que no capítulo de número 6 Deus decide recomeçar? Porque Deus extermina a raça humana e decide recomeçar por intermédio de um homem chamado Noa, a sua esposa e os seus filhos. Por que que Deus decidiu recomeçar tudo? E Deus olhou para o Espírito e disse assim, não quero você mais ao lado do homem. Para de graça. Por isso que está escrito aqui, ó, meu Espírito, volta para o meu slide, por favor. Volta para o meu slide, por favor. Olha só que coisa interessante. Eu sei que na medida que eu falo, vai construindo aí coisas na sua cabeça, tá? Meu Espírito não permanecerá. Deus está dizendo, eu vou tirar o Espírito da terra. Agora a senhora consegue entender porque tem tanta morte no Antigo Testamento? Agora tu consegue entender porque Deus disse assim, olha, não é mais eu que estou governando o homem. Bota uma coisa na sua cabeça, Deus só governa o homem até Gênesis capítulo de número 6. Gênesis capítulo 6 em diante, Deus não governa mais o homem, porque o reino foi tirado. O que foi tirado? O reino. Reino fala de governança. Por isso que quando Jesus aparece,
mensagem de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, é chegado a vós o quê? O reino de Deus, porque o reino não estava na terra. Para! Porque o Espírito que governava o homem agora não governa mais, porque Deus disse, não, você não pode ficar com eles, porque eles se tornaram carnais. A expressão carnais aqui, quando você pega no original, o homem passou a fazer sexo com o animal, trair esposa, coabitar pai e filho, uma bagunça generalizada. E Deus disse, acabou, basta, chega. E aí recomeça. Chega, acabou a bagunça. Agora aqui é onde, como diz Painho, é onde a porca torce o rabo. É aqui que a gente não sabe definir o que é focinho de porco e o que é tomada. Porque a pergunta é, para onde o Espírito foi, se ele foi tirado da terra? Para onde? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim o Espírito não está mais no homem em sua totalidade? Como assim? Como assim? E a pergunta, para onde foi o Espírito que regia o homem? Para onde? Aonde ele estava? Antes de Atos capítulo de número 2. Porque em Atos capítulo de número 2 ele volta para a terra. E repito para vocês, o que refreia Satanás de destruir a tua casa ainda é ele. Segundo Tessalonicenses 2,7, ainda o mistério da impiedade, da injustiça que opera nesse mundo, há um que eu retenho, e quando este for tirado do meio, ele governará. O Espírito está com o pé na porta, dizendo, você não bagunça, na casa de 10 pode ter 7 errados, mas se tiver 3 clamando ele bota o pé e diz, você não bagunça, está conseguindo entender? Mas a grande pergunta é, para onde que o Espírito foi? Sendo que Deus disse assim, você não pode permanecer mais aí. Você não pode, se tornou canal, se tornar todo mundo canal. Eu vou tirar você daí. E aí complicou o Luquinha, fica assim, por que, Olavo? Porque o Espírito não tem trono. Nós também temos o Espírito aí no trono? Não tem, você não tem. Gênesis, Levíticos, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Neemias, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osé, Joel, Opardias, Amós, Jonas, Miquel, Naum, Safonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Você não vê trono dele. Você não vê. Irmão, Deus ficou tão irado, mas tão irado, Lucas, com os homens, que Deus disse assim, eu mesmo nem vou estar com vocês. Não vou não. Vou não, de jeito nenhum. Outra coisa, eu vou mandar a minha glória com vocês. E a minha glória vai vir em forma de nuvem. Então, como que era a glória de Deus no Antigo Testamento? Vinha na forma de uma nuvem. Quando você lê Êxodo capítulo 14, os últimos versículos, diz que Deus mandou uma nuvem para aquecer o povo durante a noite e literalmente refrigerá-los durante o dia. Como que é o nome daquela nuvenzinha no hebraico? É chamado de Hanana Kavod, a nuvem da glória. Só que, irmão Juarez, essa nuvem vai com eles no deserto, vai com eles, eles entram na terra prometida. Depois da terra prometida, aí dessa nuvem descia dentro do templo, pastor, uma fumaça branca, os sacerdotes não aguentavam porque era a glória. Só que quando nós chegamos no livro de Malaquias, irmão Juarez, essa nuvem some e nunca mais aparece. Porque agora, a glória, aquela glória refinada, pastor, aquela glória que o Romanos capítulo 3, versículo de número 23 diz assim, todos os pecados foram destituídos da glória. Essa glória ele escondeu. Ele escondeu a glória e retirou o Espírito. Por isso que o homem se tornou mau. É por isso que quando você lê a partir do Gênesis capítulo de número 6, o homem se torna mau, violento. Não há freios para o homem. A moral do homem literalmente cai, é deteriorada, é estiolada por esse processo chamado pecado que contamina tudo. Deus esconde a glória e Deus esconde o Espírito. Quando? Só para dar um sorriso de canto e boa, do canto e boca. Finge que entendeu, pelo amor de Deus. Quando Jesus morreu e ressuscitou, para a glória de Deus Pai. Aí lá em Atos capítulo de número 1, quando ele diz assim, olha, eu vou para o Pai para enviar outro para vocês. Adivinha quem foi que veio buscar Jesus? Não, mano, louco, diz assim, quem foi lá? Não, mas fala assustado. Quem foi lá? Fala, quem foi? Essa glória que estava escondida. Porque a nuvem que se escondeu lá no livro de Malaquias, pastor, essa nuvem desceu para buscar Jesus. Aí ele fica de pé, em cima da nuvem.
Para de graça, você já leu o texto. Você já leu o texto. Você já leu o texto. Mas essa glória não era para ir com ele, essa glória era para ficar, essa glória é só para levar ele. Para dizer assim, você foi glorificado. Então, fica aí em pé na nuvem, vou te escoltar com 2 varões. Aí os apóstolos olham para ele está em cima da nuvem, da radana acabou. Aí os anjos que estão escoltando dizem assim: por que vocês estão assustados, israelitas, varões israelitas? Este Jesus que é dentre vós foi aceito, um dia no céu voltará para vos buscar. Glória a Deus. Quando ele sobe na nuvem, na radana acabou, na glória que estava escondida, em Atos capítulo de número 2, o Espírito desce em glória. Agora o homem tem a glória refinada de Deus e o homem tem o Espírito de Deus com ele. Mas antes ele diz: para onde o Espírito for? Me responda pelo amor de Deus. Gênesis 6,3, o Espírito foi retirado. Aí talvez, se você... Próximo slide, Luísa. Próximo slide aqui. Deixa aqui que eu já encerrei a minha fala. Talvez você me diga: mas você está equivocado. Porque o Espírito estava sob Sansão. Fabrício e as suas alusões. Não, você está errado, porque o Espírito veio sobre Davi. Veio. Você está errado, porque o Espírito estava sobre Moisés. Estava, concordo com você, mas não estava na totalidade. Ele vinha em porções. O que é uma porção? É um fragmento de um todo. Mas pera lá, não complica a tua cabeça, não, porque a minha não nó. Como diz meu amigo que é teólogo lá de Bitinga: cara, esses assuntos que tu traz dá cãibra no meu cérebro, dá cãibra na minha cabeça. Porque pera lá, se o Espírito foi retirado da terra por ordem de Deus, vai Homero, YHWH, Lo, Adon, Luas, não permanecerá o meu Espírito como homem. Deus retirou o Espírito da terra. A partir de Gênesis 6, não é mais Deus que governa. Quem é que governa a partir de Gênesis 6? Quem é que governa? Diga: o cão. É o cão que governa. É o cão que governa. A carne reina. Por isso que você vê, irmão, atrocidades no Antigo Testamento. Por quê? Porque Deus não está mais governando o homem, porque o seu reino foi retirado. É por isso, irmão, que quando o reino de Deus chega em um lugar, organiza tudo que está desorganizado. Coloque em ordem aquilo que não está em ordem. Aquilo que está caído, coloca de pé. Aquilo que está fragmentado, ele coloca de pé. Ele restabelece, ele educa. Ele põe de pé, faz o príncipe se assentar aos príncipes. Ele pega aquele que está desvalido, ele organiza um casamento que está fragmentado, à beira da destruição. O Espírito de Deus vem e conserta tudo. Porque quando o Espírito de Deus vem, o Espírito de Deus tem uma mania de apequenar a gente de uma maneira que a gente se sente insignificante. O camarada coberto de razão, a mulher coberta de razão, me perdoe, mas ele está coberta de razão, mas o Espírito está destilando sobre a vida da pessoa, e a pessoa não tem dificuldade de se diminuir para que o outro cresça. Para onde o Espírito de Deus foi? Sendo que ele foi retirado da terra. Próxima aula, porque a gente não tem mais tempo, são 9 horas e 7 minutos. Isso aqui é assunto pesado. Isso aqui é para dar a chamada embolia bíblica. Se você gosta de Bíblia, se você gosta de aprender, esses assuntos que eu estou tratando aqui, bagunça a sua cabeça. Bagunça ou bagunça? Mas você dizer: peraí, Espírito está doido. Olha para mim, pelo amor de Deus, olha para mim. Vou passar o texto para você ler em casa. Você vai ler Ezequiel capítulo de número 1 em casa. Porque Ezequiel capítulo de número 1, Ezequiel capítulo de número 10, vai ser o texto para a gente trabalhar, para dizer onde o Espírito de Deus estava. Porque, pastor, o Espírito amava tanto o homem. Redobre cuidado com o que eu falo. O Espírito, irmão Juarez, o Espírito de Deus amava tanto o homem, ama tanto o homem, de que o Espírito disse para Deus: não quero o trono. Está na Bíblia? Me deixa próximo deles. Mas eu não posso deixar você com ele, porque ele se tornou carnal, eles se tornaram pecadores. Aí o Espírito diz assim: eu posso só ir e voltar, não na totalidade? Aí Deus diz assim: você pode ir, só não pode permanecer. Por isso, irmão Juarez, de que o Senhor vai ver na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, o Espírito vindo sobre porções, sobre a vida de Moisés, sobre a vida de Sansão, sobre a vida dos anciões que regiam e cuidavam de Israel. O Espírito vinha em porções, porque ele não poderia ficar. E é tão verdade, mas tão verdade, que existiu uma profecia no Antigo Testamento de que ele não poderia estar.
E a profecia vocês já sabem. Nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Se é derramar, porque ele não está. Ou seja, mas a grande pergunta é, para onde que ele foi? Ele rejeitou-se a sentar no trono só para estar perto do homem. Ele rejeitou o trono só para estar perto do Senhor. Mesmo você em pecado, mesmo você todo desgramado, mesmo você todo sem forma, mesmo você vazio, treva, abismo, o Espírito estava lá chocando você. E por isso que você está aqui. É porque o Espírito de Deus estava chocando você. Assim como uma árvore que choca os seus ovos, vai dar forma. Ele deu forma a você e vai dar forma de um Brasil. E se a gente não entender esse princípio aqui, a gente vai se perder. Você vai ler na sua casa, Ezequiel capítulo de número 1, o capítulo inteiro. Vai dar nó na sua cabeça, vai dar cãibra. Você vai abrir a boca, porque tem um demônio chamado demônio do sono. Atinge todo crente. Mano, você pode estar ali elétrico. Você está pilhado, irmão Juarez. Tomou aquele trem lá que tem uma garra de músculo na lata. Como é que é o nome dele? Trem? Como é? É só comigo? É só comigo. Na mesa dos meus livros, minha esposa assim, um dia falou assim: vamos meu café. Eu estou lá com o meu café. Daqui a pouco ela chega e olha assim, ela vem com o copo esvaziado. Toma um cafezinho. Porque ela sabe que o demônio do sono é perigoso demais. Você vai dar um sono quando você lê. Por que, irmão, parece que vai dar sono? Olha só que texto difícil. E olhei para aquele que estava no trono. Ezequiel não está? E olhei para aquele que estava no trono. E vi umas rodas, que as rodas davam da terra para o céu. Dentro da roda existia um ser. Esse ser tinha 4 cabeças, uma catraca no pescoço. Na medida que o trono se movia, a catraca torcia e aparecia o rosto de um homem. Cada vez que o trono se movia, a catraca torcia e aparecia o rosto de um boi. Quando o trono se movia mais um pouco para frente, a catraca dava mais um giro, aparecia o rosto de um homem. Quando eu olhei para o corpo daqueles que estavam dentro da roda, o seu corpo era como um água pura, os seus pés eram virados para trás, eles tinham asa, e sobre os seus ombros carregavam uma espécie de um trono. Para de graça, irmão. Não, isso aí é para dar sono mesmo, porque você vai ver. Rapaz, que treino é esse aqui, moço? Aí o Ezequiel falou assim: e olhei para o trono, que estava no trono era a aparência na pedra de jaspe de sardônia. Só que quando eu olhei para o trono, eu vi que o espírito daquele que estava sentado no trono, não estava com ele. Para de graça, rapaz, você está de brincadeira comigo. Como que eram essas rodas? Teu nome? Otaviano. Como que eram essas rodas no trono de Deus? Otaviano, a gente precisa colocar na nossa cabeça de que o trono de Deus não é fixo não, tá? Ele está lá no trono, lá, sossegado. Nada disso. A Bíblia diz que ele se move nos 4 pontos cardeais. Leste, sul, oeste. Ele vai para todo lado. O que faz o trono se mover? A palavra trono é merhavá no hebraico. Dá uma ideia de carruagem. Então o Ezequiel diz que o trono vai para o leste. Aí quando ele chega aqui, ele derrama água aqui, ele derrama água aqui. Aí o trono fica parado aqui, mas de repente ele vai para o sul. Irmão Juarez, quando ele chega aqui no sul, com aquela carruagem terrível, ele derrama água aqui. E o que sustenta o trono é esses seres vivos que estão carregando o trono nos seus ombros. Esses seres são chamados de querubim. É uma aparência terrível. E o que é essa água derramando aqui para a terra? É a resposta dos crentes que estão pedindo auxílio dele. Para tem água na área que está seca, está infrutífera, inóspita. É só clamar porque ele vai derramar. Isaías 43:10, pastor, derramar água sobre os céus. Para de graça. E rios sobre a terra seca. Aí o Ezequiel olha, irmão Juarez, e diz assim: aquele que estava no trono, sendo carregado pelos querubins, eu olhei e vi que seu espírito não estava com ele. Aí complicou, porque aí no Antigo Testamento a gente só tem um trono. Mas nós temos 3 deuses, o Filho e o Pai. Cadê os tronos? Me diga, pelo amor de Deus. E para onde foi o Espírito? Como eu estou com vontade de falar para onde o Espírito estava, mas meu coração 9h13. Posso falar? Posso falar? Não posso falar, não, porque meu horário já foi. Não falta quinta-feira, não. Embora. Não se esqueça, o Espírito estava na criação de Gênesis 1:2. O Espírito é para dar forma, tá bom? Você pega um camarada todo bagunçado, bota aqui para mim, você falou rapidinho. Gálatas capítulo 5, olha só para você ver. Gálatas capítulo 5, versículo 19.
Gálatas 5,19. Ó, último texto para a gente ir embora. De fato, agora a gente vai, tá? Nós vamos aprender mais coisas ainda. Porque as obras da carne são, ó, presta atenção, camarada, seu Espírito de Deus. Porque as obras da carne são e são manifestadas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, próximo versículo, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, ira, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonarias e essas coisas semelhantes a essas, acerca das quais antemão vos declaro, como também já antes nos disse, de que os cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem é que não tem o Espírito de Deus? Idólatra, ciumento, invejoso, briguento, idólatra, fornicador, prostituto, ele trai, ele bagunça geral, porque o Espírito não está sobre a vida dele. Agora 5:22. Escute, mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Vai para frente. Contra estas coisas não há lei. O que é contra estas coisas não há lei? Não tem como o diabo te pegar. Não tem como o diabo te pegar. Não tem. Rapaz, eu trabalho com público, eu tenho acesso direto ao público. Tem gente que provoca. E aí, pastor? Está roubando dízimo, não é? Eu falei, rapaz, eu jurava que olha, eu vou te falar um negócio, não é para te magoar não, tá? Eu falando do cara. Não é para te machucar não, mas eu tinha um perfil de você, um cara inteligente, você abriu a boca, eu descobri que você é burro. Mas como você está me chamando de burro? Eu estou chamando de você de burro ambulante. Porque quem te disse que diz não é para pastor, você é ignorante específico. Aí o outro lá de baixo gritou, sabe o que, irmão Juarez? Ele deve estar roubando. Eu falei assim, se você falar que eu estou roubando de novo, eu meto o artigo 226 da Constituição do Código Penal em cima do seu nome. Porque diz que ninguém pode escarnecer publicamente alguém por algum motivo religioso. Não me faça ligar para uma miséria. Aí o outro olhou para ele e falou assim, rapaz, não mexe com o pastor não, porque o pastor entende lei também. Escute, irmão, contra estas coisas não há lei. Quem anda em amor, quem anda em temperança, quem anda em benignidade. Rapaz, só quem é casado sabe o que eu vou falar. Às vezes eu dou um trabalho para minha esposa. Às vezes quer umas coisas do meu jeito e ela quer do jeito dela. E eu fiz um pedido para ela, eu não deu vergonha nenhuma de falar isso em público. E assim, então vamos melhorar juntos. Está conseguindo entender? Vamos sair daqui porque essa é a pergunta. Para onde que o Espírito foi? Para onde que o Espírito foi? Aonde que o Espírito estava? Ele estava no mundo.